Como reprogramar sua mente para conquistar as suas metas, seus objetivos. Vamos começar quebrando então uma mentira popular. Você não falha porque não tem motivação, você falha porque o seu cérebro faz exatamente o trabalho dele, economizar energia e prever o risco. O cérebro é uma máquina de sobrevivência que prefere o conhecimento ao desconhecido, mesmo que o conhecido te faça mal, o alívio imediato, que é a recompensa distante, o automático ao consciente, porque o consciente gasta energia. Então, o seu cérebro ele vai reprogramar a mente. Não é pensamento positivo aqui, é mudar o que o cérebro prevê, o que ele recompensa e o que ele automatiza. E a base biológica disso é neuroplasticidade, o princípio mais básico de reprogramação, tá? Na neurociência. Existe um resumo famoso que virou quase então aqui um mantra na neurociência. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Isso vem da ideia de aprendizagem hebbiana, tá? Quando certos circuitos são ativados repentinamente em conjunto. Então as conexões sinápticas, eles tendem a ficar mais e mais fortes. Aqui não é magia, tá? É um ajuste físico da rede. Como isso foi estudado de verdade? Um exemplo clássico aqui, tá? O conceito de plasticidade sináptica ganhou evidência forte com pesquisa de potencialização de longo prazo, o LTP. Em modelos animais, pesquisadores estimulavam a via neural repetidas vezes, em geral no hipocampo, região ligado à memória, e mediam a resposta elétrica. Depois de certos padrões de estimulação, a mesma entrada gerava uma resposta maior e mais fácil de disparar. Em outras palavras, o circuito ficou mais sensível. E o que isso te diz na prática? Se você repete o mesmo padrão mental, comportamental por anos, você não está só pensando, você está treinando uma rede. E aí vem uma pergunta importante aqui nesse vídeo. Se o seu cérebro, a sua mente, aprender um padrão, ele pode desaprender e aprender outro? A resposta é sim. Não com uma frase motivacional, mas com engenharia. Exemplo, você sempre procrastina, você tem várias atividades para fazer, mas seu cérebro acostumou você a postergar as coisas e se tornou algo natural. Tem como reprogramar isso? Sim. Seus vícios também. Vício em pornografia, vício em redes sociais, vícios em... Deixa eu pensar. Qualquer vício que faça mal à sua saúde, tá? Você pode reprogramar. E você observa que esses vícios, né, tendem a ser uma coisa que você está arrastando por 5, 10, 15 anos, fazendo sempre a mesma coisa. Mas sim, é possível você desaprender esse caminho, né? E como o cérebro realmente decide, o sistema mais rápido vence o sistema certo. Quando você tenta mudar um hábito, você está brigando contra duas coisas aqui, que é o sistema de hábitos, que é o mais automático, mais rápido e o mais econômico. E temos o sistema executivo, que é mais lento, consciente e ele é cansável. Em termos aqui de cérebro, o hábito é muito associado a circuitos, está envolvendo aqui o gânglios da base, tá? O estriato. A decisão consciente, o autocontrole, se apoia em regiões do córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, inibição e decisão. Então existe então essa luta interna na sua cabeça, na sua mente, que você sente que eu quero fazer, mas não faço. Isso aqui não é falta de caráter. É um conflito entre circuitos com prioridades que são totalmente diferentes. Simples de você entender. O você quer que a meta seja o pré-frontal. O você que quer conforto é o sistema de hábito mais sistema de ameaça ou evitação. O sistema de ameaça tem um detalhe, ele pode desligar então esse executivo. Então, quando o cérebro interpreta ameaça, tá? Inclusive aqui, ameaça emocional de fracassar, de ser julgado, de parecer incompetente, ele vai fazer, tá? Presta atenção. Ele tende a aumentar a influência de circuitos de estresse, tá? A amígdala e outras coisas, tá? Reduzir a eficiência do planejamento. Não é porque você fica burro, você fica então reativo. Aí nasce a procrastinação. Então entenda que procrastinação não é tempo, é emoção. Há uma linha forte na psicologia que está dizendo que procrastinação funciona como uma regulação emocional. O que significa? Você evita uma tarefa não porque não sabe fazer, mas porque o seu cérebro quer fugir da sensação ruim associado a ela. Como esse tipo de coisa é estudado, esse tema costuma ser investigado com questionários que são validados de procrastinação, ansiedade, da alta eficácia, estudos longitudinais que acompanham pessoas ao longo do tempo, experimento de laboratório onde dão uma tarefa aversiva
e medem o quanto a pessoa adia e, em alguns casos, medidas fisiológicas, estresse, colocar a pessoa no estresse mesmo ou desempenho cognitivo. Esse resultado consistente é quando a tarefa ativa o medo ou a aversão, seu cérebro busca um alívio mais rápido. O alívio rápido reforça o comportamento de adiar. Por isso que você volta para os seus vícios. O reforço é a palavra central aqui nesse vídeo. Então, a dopamina não é também uma molécula de prazer, é uma molécula de prioridade. A dopamina virou meme, tá? Mas a ciência ela tem um papel mais fino. A dopamina está sendo muito mal utilizada, esse termo aqui na internet, por especialista, tá? Ela está muito ligado à motivação, ao aprendizado por recompensa, quanto vale a pena agir agora. E principalmente ao que chamam de erro de previsão de recompensa, tá? O que é erro dessa previsão de recompensa? Seu cérebro faz previsões. Se eu fizer X, eu ganho Y. Se o resultado é melhor que o esperado, isso gera um sinal biológico que vai estar fortalecendo o aprendizado. Se é pior que o esperado, o cérebro ajusta para baixo. Isso ajuda a explicar porque vícios e redes sociais treinam seu cérebro tão rápido. Metas de longo prazo, por exemplo, exigem então um desenho de recompensas intermediárias. Então você quer um objetivo a longo prazo. Exemplo, quer aprender um idioma. Você não pode buscar recompensa de longo prazo, tem que ser uma de mais curto prazo. Como que pode ser essa recompensa de longo prazo? Por exemplo, quero aprender uma nova língua, um novo idioma. Você pode se recompensar, por exemplo, fazendo uma viagem para um país que fala a língua, num período assim que você está aprendendo. Não espere você sair do país para você viajar, para você validar o seu nível, como está o seu idioma, por exemplo, o inglês. Uma recompensa mais rápida também para quando você está querendo aprender uma nova língua, um novo idioma. Pode ser você se avaliar, você fazer provas e avaliar de 0 a 10. Você tendo boas notas, você está tendo uma recompensa mais rápido também. Ou então no próprio curso que você está fazendo, você tendo boas notas, você mantém motivado a continuar. E reprogramar é, em grande parte também, reeducar previsões. Como isso foi demonstrado, então, em pesquisa, tá? Em estudos clássicos com animais, pesquisadores registraram atividade de neurônios dopaminérgicos. Então, enquanto o animal aprendia com estímulo, seja um som, uma luz, previa uma recompensa, comida. No começo, a dopamina respondia à recompensa, depois respondia ao sinal que a previa. Quando a recompensa esperada não vinha, a resposta, então, caía. Mesmo sem entrar no nome de laboratório, a lógica experimental foi: treinamento associativo é igual estímulo igual recompensa. Registro neural ou medidas indiretas, manipulações de expectativas, às vezes vem e às vezes não vem. Observar como o sinal muda com o aprendizado. Então, a aplicação prática é brutal. Se o seu cérebro não vê uma recompensa previsível na sua meta, ele não vai priorizar. Ele vai priorizar o que dá um retorno rápido. Então, disciplina vira, em parte, design de recompensa. Você tem que ter um design, algo que brilhe os seus olhos nessa recompensa, na meta que é difícil para você fazer. Realmente buscar algo, uma recompensa que você goste. Reprogramar também a sua mente é mexer em 4 alavancas. Se você guarda uma estrutura, então guarda essa aqui na sua cabeça. Atenção, primeira coisa, tá? Essa é a atenção mesmo. Aquilo que você repete na sua atenção vira um padrão. Repetição muda a eficiência da sua rede neural. Emoção marca a memória e dá peso ao seu aprendizado. E ambiente, o ambiente é a mão invisível que puxa o seu comportamento. Pode tentar ser forte, mas se o ambiente for mais forte, você se perde. É por isso que se você anda mal acompanhado com más amizades que puxam você para baixo, você não vai ter dificuldade de atingir as suas metas. Ambientes com muito ruído, muita poluição, vai também atrapalhar você a atingir a sua meta. Então, vamos então aprofundar cada alavanca com estudo e exemplo aqui para você entender como você vai programar a sua mente para que você possa atingir as suas metas. Então, atenção também, o seu cérebro vira aquilo que você treina para anotar. Atenção não é só foco aqui, tá? Atenção é o filtro de realidade. O cérebro recebe um caos de sinais e escolhe o que realmente importa. Em seleção, essa seleção aqui muda o seu humor, as suas decisões e até o que você acha possível. O sistema que filtra, porque você fica obcecado por algo. Existe uma ideia bem aceita aqui que você tem redes cerebrais que regulam saliência, que é o famoso isso importa, e rede de controle atencional.
Quando você alimenta um tema, exemplo, a rejeição, a comparação, que não sou suficiente, o seu filtro começa a achar evidências disso. Com esse tipo de coisa é estudado tarefa de atenção, é o STROP emocional ou Dop Probe, medir tempo de reação para estímulos ameaçadores versus os neutros, neuroimagem, para ver que redes ativam em determinados vieses, intervenções, que é o treino de atenção, mindfulness, terapia, para ver essa mudança. Então, se você quer programar a sua mente para metas, você precisa treinar o seu filtro para enxergar progresso, evidência de capacidade, oportunidade de ação e não só risco, falta e ameaça. Isso aqui não é positividade, é treino de foco. E a repetição, o cérebro não muda por insight, ele muda por treino. Insight pode ser o gatilho, mas a mudança é um treino. E aqui entra um dos achados mais importantes sobre mudança. A prática precisa ser específica, repetida e ajustada. E agora, um estudo muito citado sobre prática mental e habilidade. Há evidências, então, de que na prática mental, imaginar uma ação com riqueza sensorial ativa redes similares à de execução real, embora não seja algo idêntico. Por isso, simuladores funcionam e por isso atletas usam a visualização. Então, como isso é estudado? Grupos fazem a prática física versus a prática mental versus a de controle. Ele mede desempenho o antes e o depois. Em alguns estudos, usam neuroimagem ou EMG, que é atividade muscular leve, para ver essa ativação e comparam ganho de habilidade, tempo de reação, precisão e entre outras coisas. Você pode usar visualização, mas do jeito certo, não é sonhar acordado, tá? Tem aquele sonho gigante, é ensaiar o comportamento com detalhes, principalmente a parte difícil. Como eu ajo quando bate essa resistência? A visualização útil inclui o gatilho, quando você vai fazer, a fricção, quando dá vontade de parar, e a resposta, o que faço mesmo assim. E a terceira coisa que eu já mencionei, que eu estou seguindo a linha aqui, tá? Já falei para você sobre a repetição e a atenção, vamos para a emoção. Se você repete emoção, você repete identidade. O cérebro aprende com emoção, porque emoção sinaliza importância. E é por isso que vergonha repetida vira padrão de evitação. Ansiedade repetida vira padrão de fuga. Orgulho saudável repetido vira padrão de ação. E sensação de que sou capaz de fazer isso, repetida vezes vira padrão de tentativa. E aí que entra a autoeficácia. A ideia de autoeficácia é simples. Quanto mais você acredita que consegue executar, mais você tenta, persiste e melhora. Mas cuidado, tá? Aqui não é uma crença cega. É crença alimentada por evidência. Você também tem que, por exemplo, visualizar. Como isso foi estudado, vamos chamar isso de bandura. E outros investigaram a eficácia com experimentos comportamentais, que é pessoas enfrentando tarefas desafiadoras, medindo expectativa de capacidade antes e desempenho depois, observando também persistência, tolerância à frustração e a escolha aqui de desafio. Intervenções é igual modelagem, ver alguém semelhante conseguindo, tá? É bom você ver as outras pessoas conseguir também para o seu cérebro. Feedbacks também é importante você saber ao ouvir dos outros como você está progredindo e metas graduais. Não crie metas finais, metas graduais para você ir atingindo. Então, a aplicação prática brutal aqui para você. Você não constrói autoeficácia pensando. Você constrói criando mini vitórias verificáveis. E agora, por último, é o ambiente nessa etapa, tá? Esse vídeo é bem técnico, é bem teórico. Se você chegou aqui é porque realmente você quer mudar os seus hábitos e você quer ser uma nova pessoa mesmo, tá? Então, parabéns, chegou nessa etapa do vídeo aqui, é crucial para você entender realmente como a sua mente funciona. Vamos dar continuidade aqui sobre o ambiente, porque você não falha por falta de força, você falha por design ruim. Agora o soco aqui mais útil. A maior parte do seu comportamento não é decisão, é resposta a pistas. Essas pistas são celular no bolso, doce na gaveta, cama desarrumada, notificação, o amigo chamando, clima emocional também, um lugar associado ao vício. Vamos pegar dois vícios aqui, tá? Pegar os vícios aqui ao álcool e o vício aqui à pornografia. Se você percebe que você sempre está se aliviando, você tem que fugir desse ambiente. Se é o quarto, se é sempre o local que esse ambiente está te gerando um gatilho, você realmente tem que evitar ficar no seu quarto.
Você só vai para o seu quarto somente para a hora de dormir. Álcool também, se você percebe que sempre que você vai até no supermercado para comprar álcool, você tem que evitar até mesmo o supermercado. Olha só, é estranho falar isso, mas é a realidade. Você tem que evitar ambiente que faz você começar os gatilhos. Então, seu cérebro associa ambiente a igual ao comportamento. Igual dois exemplos para você aqui, dois tipos de vícios. E há também boa evidência sobre isso, de que hábitos são muito dependentes do contexto. Mudar de ambiente muitas vezes facilita quebrar esse hábito. Manter o mesmo ambiente mantém gatilhos vivos. E como isso é realmente estudado? Os criadores acompanham o comportamento diário, né? Com apps, com rastreio, eles medem consistência de hábito em diferentes contextos, fazem intervenções mudando pistas, exemplo, rearranjo, bloqueios e fricção, e avaliam manutenção após semanas e meses. Se você quer reprogramar, você não começa com eu vou ser forte, você começa com como eu faço o comportamento ruim ficar mais difícil e o bom ficar mais fácil. Isso é reprogramar. Lembra que eu falei para você? Tem que sair de um ambiente que causa gatilho para você, você tem que tornar tudo que é para o seu vício mais difícil, tá? Ah, eu tenho dinheiro para comprar o álcool. Você tem que tornar esse dinheiro mais difícil o acesso. Vou dar várias técnicas aqui para ajudar você a evitar os seus vícios, tá? Alan, mas e aí, eu vou ficar sem dinheiro? Você pode, por exemplo, entregar o seu cartão de crédito para sua esposa, pode receber o dinheiro na sua conta, mas você passa o dinheiro para o seu amigo, para sua amiga, para sua mãe, para eles ter o controle, porque é melhor você superar esse vício. Escuta o que eu estou te falando, tá? Você ter acesso, você ter condição de comprar, por exemplo, o álcool é o caminho mais fácil você passar, fazer esse caminho, né? Tornar algo mais difícil. Tem que tornar o caminho do seu vício muito difícil e o caminho mais fácil das coisas que você quer atingir. Isso então é reprogramar também a sua mente. Agora vamos falar do protocolo científico mais prático para metas, que é a intenção de implementação. Aqui entra um dos achados mais úteis e replicáveis da psicologia aplicada, tá? Intenção de implementação. Por exemplo, se acontecer, eu faço Y. Em vez de vou treinar mais, você cria, se for 7h30, eu coloco o tênis e saio. Porque isso funciona porque transfere parte do controle do eu consciente para um gatilho aqui claro. E como isso foi estudado em geral, tá? Divide participantes em grupo controles versus grupos com implementação. Dá uma meta, exemplo, fazer exercício, estudar, comer melhor, realizar tarefa. O grupo experimental escreve planos do se então, que eu já mostrei em outros vídeos para você. Depois medem a adesão real, tá? Não é só intenção. O efeito costuma ser consciente, isso melhora a execução, principalmente em tarefas que falham por esquecimento ou inércia inicial. Você quer reprogramar a sua mente? Pare de confiar na sua vontade e comece a confiar no seu sistema. Então não espere você ter motivação. Não confie jamais na sua motivação. Confie no seu sistema. Você tem que criar vários sistemas para você fazer o que você quer. Existe um problema, tá? Que é outra ferramenta que eu vou mostrar para você, que é sobre visualização positiva pura, tá? Às vezes ela relaxa demais você, porque você sente o resultado sem pagar o preço. Por isso que falo para você que é arriscado você visualizar ser uma pessoa extremamente positiva, porque isso é tóxico também. Então esse resultado vai vir realmente sem você pagar o preço. Uma alternativa estudada é o contraste mental. Você vai imaginar a meta e depois imagina um obstáculo real e então aí você define o plano de resposta. Esse método aqui é popularizado como WOOP, Wish, Outcome, Obstacle e Plan. Como é testado? O grupo A faz visualização positiva, o grupo B faz contraste mental mais plano. O grupo controle não faz nada específico, depois medem execução, persistência e resultados. O contraste mental aqui tende a funcionar melhor para transformar desejo em ação. Ele prepara o cérebro para um momento de fricção em vez de fingir que ele não existe. Se alguma atividade que você quer fazer, você acha difícil, você tem que imaginar realmente essa parte difícil, mas tem que imaginar uma solução para ela, para essa atividade que é difícil. E agora, como o cérebro consolida essa mudança, tá? Muita gente tenta mudar e falha por um motivo fisiológico simples. O cérebro consolida aprendizado quando você dorme. Sono profundo e sono REM tem papéis importantes em consolidar memória, integrar aprendizado, regular a emoção, ajustar a sensibilidade ao estresse. Como isso é estudado, tá?
Estudo de privação de sono versus o sono normal. Tarefa de memória, que é chamado procedural, que é habilidade declarativa e fatos. Medem performance depois, tá? E às vezes fazem ondas cerebrais para correlacionar estágios do sono com consolidação. Então, se você quer reprogramar sua mente para metas, o seu sono é a parte do sistema operacional. Sem sono, o pré-frontal perde potência e o cérebro busca alívio rápido. Exemplo agora prático de reprogramação. Agora eu vou aplicar essa ciência de cenários reais do jeito que realmente você quer. Exemplos e atitudes certas versus errado. Meta 1. Quero parar de procrastinar e executar. O erro comum, você faz um plano grande demais, vago demais e tenta na força. Você abre a tarefa e seu cérebro sente essa ameaça, então foge. Como vai ser essa reprogramação? Você usa 3 camadas. A camada A, que é o microinício, vai reduzir essa ameaça. Por exemplo, vou abrir o arquivo e escrever só o título. Camada B, intenção de implementação. Por exemplo, se for 9 horas, eu sento, abro o arquivo e escrevo 5 minutos. Camada C, que é a recompensa planejada, que é a dopamina correta. Depois de 30 minutos, você dá uma recompensa pequena e saudável. Por exemplo, uma caminhada curta, um banho, um café, algo que você gosta de comer e tente comer algo que seja saudável também, tente aliar os dois e o cérebro aprende que começar te dá retorno. Principal, você mede isso, sentar e começar em terminar algo perfeito. O certo é sempre isso, sentar e começar. Não pense em terminar essa tarefa perfeita. Meta 2, eu quero treinar e ter disciplina. Exemplo, você liga, disciplina a motivação e espera o dia perfeito. O que é certo na sua reprogramação? Você torna o comportamento fácil de iniciar. Por exemplo, a roupa pronta, um dia antes. Tênis visível, um dia antes. Horário fixo. Treino mínimo nos dias ruins, tá? Identidade igual intensidade. Você vai treinar mesmo se o seu dia está horrível, você não tem motivação. Eu já falei para você, não espere a motivação. A motivação vai te atrapalhar, que às vezes ela não vem. Então você não treina porque você está animado, você treina porque isso confirma quem você é. Isso torna também a sua personalidade. A meta 3, quero estudar e manter consistência. Agora para os estudos, seja você que está no ensino médio, na escola, estudando para o Enem, estudando para o vestibular, estudando para o TCC, para o seu mestrado, para o seu doutorado. Estudar sem estrutura é depender de energia, tá? Então esse é o erro comum e a reprogramação vai ser como? Blocos curtos e frequentes. É uma repetição espaçado, revisão planejada, um ambiente de estudo sem gatilhos, por exemplo, sem celular, medir o tempo de estudo e não o quanto eu aprendi hoje, porque aprendizado é algo acumulativo. Eu mostrei para você 3 exemplos e de como você vai reprogramar, tá? Você tem que entender que o cérebro é uma identidade. Tem um ponto que faz a mudança durar aqui. Você não mantém hábito porque quer essa meta. Você mantém hábito porque ele vira prova de identidade. Então, quando seu cérebro interpreta que isso é você, ele reduz o custo de decisão. Em vez de eu devo treinar, você vira eu treino. Em vez de eu devo estudar, você vira o eu estudo. Isso aqui não é frase bonita aqui. Isso aqui é economia neural. Você está tirando a tarefa de modo debate e colocando no modo automático.